vamos ler do versículo 1 ao 9, mas só vamos falar nos versículos, nos 3 primeiros versículos. No próximo domingo nós falaremos dos outros 4 versículos. Diz assim o texto sagrado: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez na Tua presença. Agora, Senhor, com esta parte da Tua palavra, que acabamos de ler aqui diante de nós, e, Senhor, Tu sabes que nosso objetivo é expor este texto para a igreja. E eu te peço, Senhor, para isso Tu ilumines as nossas mentes. Esse é um livro não muito fácil de exposição, vamos tratar de um livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios. Mas a Tua palavra toda, Senhor, foi escrita para a nossa edificação, para a correção, para a educação da justiça. Então, Senhor, nos propomos a explicar esta parte da Tua palavra, mas precisamos da Tua ajuda, da iluminação do Teu Espírito para nos fazer entender e, sobretudo, aplicá-la às nossas vidas. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a maior parte dessa perícope que eu acabei de ler, perícope é uma expressão técnica que a gente usa para uma seção da Bíblia. Ela é constituída de paralelos sintéticos. Veja que o tempo todo ele diz alguma coisa e depois completa, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, são paralelos. É uma expressão paralela a outra expressão. Sintéticos porque eles sintetizam uma mensagem em si mesmos. Então, exceto o versículo 8, todos esses paralelos são ligados pela palavra Iavé, que é a palavra traduzida para Senhor. Exceto o versículo 8, todos os 9 versículos, exceto o 8, são ligados por essa palavra, que é a palavra Senhor. Os versos de 1 a 3 dizem respeito ao governo soberano do Senhor por meio da participação humana. Os versos de 5 a 7 dizem respeito à sua justiça soberana em resposta amorosa. Nós não vamos falar dele nesta manhã. Só nos versos de 1 a 3. Na verdade, esses versos de 1 a 3, eles vão falar da soberania do Senhor e a responsabilidade humana. Esse é um assunto muito interessante, eu diria assim. Apesar de muitas vezes não ser facilmente compreendido, porque é difícil você entender, até porque se trata de um paradoxo, como é que Deus é soberano e ao mesmo tempo interfere na nossa vida e ao mesmo tempo existe
esse assunto é o assunto que aqui o texto nos traz. Fala mais ou menos que a soberania de Deus diz respeito ao discurso humano, daquilo que nós planejamos e falamos, né? A resposta da língua e a obra humana. Mas diz também, esse texto vai dizer que o Senhor avalia, ele pesa as motivações humanas por trás das palavras e dos atos. E ele determina o que ele vai ratificar ou o que ele vai vetar. Deus é que tem essa soberania. O homem faz os seus planos, mas Deus tem o poder e, por ser soberano, ele é quem determina, depois de uma avaliação, aquilo que ele vai ratificar ou aquilo que ele vai vetar. Presumivelmente, irmãos, apenas aquelas motivações que são motivadas pela pureza religiosa e pela ética terão parte do plano eterno de Deus. Né? É isso que nós presumimos. Aquilo que nós planejamos que não estão de acordo com a vontade de Deus, nesse contexto de pureza, o Senhor vai vetar. Mas nós vamos ver algumas coisas a respeito disso agora. O versículo 1 fala da iniciativa do homem nos projetos e a decisão final de Deus. A iniciativa de fazer planos pode ser do homem, é o que diz o versículo. Mas a última palavra é de Deus. E é assim mesmo. A palavra planos aqui, no hebraico, ela vem de uma raiz que significa organizar, pôr em ordem, ordenar, preparar, manejar, avaliar. Fazer planos aqui não se refere a planos assim como tempestades de ideias ou ideias imaturas, mas a planos ponderados. Aqueles planos que nós fazemos e pensamos bem naquilo que nós vamos fazer. Planejar, irmãos, faz parte da nossa vida. Na verdade, nós deveríamos planejar cada uma das nossas ações. Né? O provérbio vai estar cheio de expressões dizendo que nós temos que ter cuidado até com as nossas palavras, com as palavras que nós vamos dizer. Deveriam ser palavras pensadas, deveriam ser palavras refletidas antes de serem faladas. Planejar, na verdade, é imprescindível para a eficácia das nossas ações, meus irmãos. Não tem outro jeito. Agora precisamos saber de uma coisa, que os nossos planos, ou a eficácia daquilo que nós planejamos, depende da direção de Deus para produzir o efeito desejado. Nós até planejamos, e devemos planejar. Eu estimulo vocês a que procurem planejar todas as ações das suas vidas. É isso que o escritor do provérbio está dizendo. É bom que seja assim. Se você vai sair de casa hoje para fazer alguma coisa, planeje aquilo que você vai fazer. Hoje Senhor, eu pretendo fazer isso, e entregue os seus planos a Deus. Porque a eficácia desse seu planejamento vai depender do Senhor. Essa é a grande verdade. A eficácia do planejamento, ela é atribuída à graça de Deus. Abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, depois volta para cá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 7. Assim, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então veja, Paulo plantou. Ele está
está colocando um exemplo aqui com respeito ao Evangelho. Ele planejou plantar a semente do Evangelho em determinadas áreas. Paulo tinha um planejamento para cada coisa. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que ele pretende ir até a igreja de Roma, para que de lá, a igreja de Roma o envie para a Espanha. Então ele era um homem de planejamento. Não fazia as coisas assim de qualquer jeito. Então eu vou. Depois eu vejo o que é que vai acontecer, o que é que vai dar. Então ele era um homem de planejamento. E ele disse que ele plantou. Apolo, que foi um grande pregador também, veio e regou a plantinha que ele plantou, quer dizer, ensinou a igreja, mas o crescimento veio de Deus. Nós não temos participação nessa área. Nós podemos planejar e devemos planejar. Por que é que eu estou batendo nisso? Estou batendo, irmão, porque muitas vezes nós não planejamos nada do que fazemos. E quando não planejamos, vamos assim, como dizia meu pai, a toque de caixa. A caixa toca e a gente vai. Isso é ruim. O crente não pode ser assim. O crente deve planejar cada uma das suas ações. Como diz, o coração do homem pode fazer planos, deve fazer planos. Lá em casa, as minhas filhas dizem que eu sou muito metódico. Isso é verdade. Já fui pior. Já fui muito pior. Mas a idade vai fazendo a gente ficar menos exigente com nós mesmos, não é verdade? Houve uma época na minha vida em que eu poderia ser classificado como alguém que eita, a palavra fugiu. Deixa eu falar. Alguém que é perfeccionista. Era mesmo. Se eu pedia para alguém fazer uma coisa, mas quando eu via a pessoa não fazia do jeito que eu queria, eu ia e fazia. Então isso é porque eu perdi muito tempo com isso. Que é algo que eu tenho que delegar, de confiar nas pessoas. Orientá-las para fazer. Não podia fazer todas, porque senão ia complicar. E eu me prejudiquei muito com isso. Cheguei trabalhei numa empresa, que eu era o gerente administrativo da empresa, e eu pedia para a secretária fazer uma carta. Quando ela vinha com uma carta, a carta estava toda fora do que eu queria, eu ia fazer a carta. Eu perdia tempo. Deixava de fazer outras coisas que eram necessárias para a empresa, para poder fazer as coisas do meu modo. E o resultado é que não foi bom. A minha passada por aquela empresa não foi uma coisa muito boa, por conta do meu perfeccionismo. Não, eu não estou dizendo que nós temos que chegar nesse extremo. Mas nós precisamos planejar as coisas. Imagine que você vai no supermercado. Mas você antes não fez uma notinha com tudo que você está precisando. Aí você chega, acontece muitas vezes isso com Margarete e eu. No supermercado, Margarete quer anotar e está na cabeça. Está tudo aqui na cabeça. Vamos lá. A gente vai. Compra o que a cabeça dela lembrou. Quando chega em casa, aí faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. Porque não fez uma notinha. Porque não planejou. Os planos podem ser os mais simples possíveis, irmãos. Os mais simples possíveis. Planejar. Objetividade. Quando eu planejo, eu tenho objetividade, eu não perco tempo. Se eu vou no shopping comprar alguma coisa, então eu vou para comprar isto e isto. Então eu já tenho os caminhos certos para onde eu vou. Senão eu vou ficar perdido dentro do shopping, rodando o dia todinho, me cansando, chego no fim, eu termino, não comprei nada do que eu tinha planejado fazer. Porque eu planejei. Eu estou falando de planos simples, mas há planos mais sofisticados e maiores também na vida do ser humano. Planejar comprar um carro, planejar comprar uma casa, mas fazer isso com o pé no chão. Agora vejam, aqui onde está o segredo. O coração do homem pode fazer os planos e deve fazê-los. Mas a resposta certa dos lábios, aquilo que de fato ele vai ter que falar como resposta daquilo que ele planejou, não vem do Senhor. Não vem dele. Ele faz os planos, mas entrega-os ao Senhor e deixa que o Senhor
o Senhor vai responder depois da sua avaliação, que é o que nós vamos ver, meus irmãos, no versículo 2. O versículo 2, o escritor de Provérbios, ele agora vai mostrar a opinião do homem com respeito aos seus projetos, às suas ações, aos seus atos e a avaliação de Deus. Observe, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Na opinião do homem, irmãos, todas as suas ações são boas, puras, perfeitas. Há sempre uma justificativa para cada um dos seus atos. Mas é mesmo, é assim que acontece conosco. Neste caso não há exceção. Nós somos todos do mesmo jeito. Nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, para nós, é o melhor. São coisas boas. Quantas vezes nós não nos enganamos a nós mesmos e dizemos a nós mesmos que aquilo que nós planejamos e que realizamos, aquele ato realizado, aquela ação realizada, nós mascaramos com uma capa de piedade. Quantas vezes acontece isso? As motivações que nos levaram a fazer aquela ação são muitas vezes impuras, são pecaminosas, são egoístas, mas nós as revestimos de uma capa de piedade. Infelizmente nós fazemos isso, porque na opinião de cada um de nós, cada uma das nossas ações é boa, é justa, é perfeita. É por isso que nós não aceitamos críticas, não é assim? Nós não gostamos que as nossas ações sejam criticadas. Ninguém gosta de crítica. Por quê? Porque na minha avaliação, o que eu fiz estava perfeito. Por quê? Porque eu estou recebendo uma crítica. Se o que eu fiz estava perfeito. Mas o texto diz aqui que o Senhor, entretanto, avalia as motivações. Porque o texto diz que ele pesa o espírito. Interessante essa expressão de pesa o espírito. A primeira coisa que eu queria falar da palavra pesa. A palavra pesa, que também é uma palavra, olhando no original hebraico, significa medir, determinar a quantidade, o peso, aferir, avaliar, conferindo a um padrão. Isso que a palavra pesa. Então, quando o texto diz que mais Deus pesa o espírito, está dizendo que Deus vai avaliar o espírito. Vai avaliar. Depois eu vou falar sobre a palavra espírito, o que é que ela poderia ser também. E Deus vai fazer isso dentro de um padrão, a partir de um padrão. E esse padrão é o padrão dele, não é o nosso. Já a palavra espírito, que é uma palavra ruá no hebraico, é uma palavra que tem muitos significados. Significa vento, significa mente, espírito como centro das emoções, o próprio coração. Ela pode ser traduzida de várias formas. Essas palavras são traduzidas de acordo com o seu contexto. Na verdade, o que nós podemos entender aqui é que quando a palavra diz assim, mais o Senhor pesa o espírito, é como se dissesse, mais o Senhor sonda, avalia o coração. Veja, por exemplo, um texto correlato a esse, mais na frente, Provérbios 21, versículo 2. E a palavra aqui para corações é a mesma palavra para espírito lá, no hebraico. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Porque, na verdade, ela pode ser também, pode ser traduzida dessa forma. Quando o texto diz que o Senhor sonda os corações, é que o Senhor sonda, vai na parte interior, mais lá dentro. E ele vai ver não necessariamente a ação, mas o que motivou a ação.
a ação, muitas vezes, ela pode ser até uma ação boa. Né? Pode ser. Mas o que motivou aquela ação foi uma coisa boa? Era algo puro? Era algo segundo a vontade de Deus? Porque se não era, então, mesmo que a ação seja boa, Deus não aceita. É por isso que nós temos que ter cuidado. Que às vezes uma ação boa necessariamente não significa que será aprovada por Deus. Essa metáfora, provavelmente, ela é derivada de uma crença egípcia de que o coração de uma pessoa é pesado depois da morte, usando a verdade como medida. Havia uma crença que quando a homem morria, o coração dele era pesado. Por isso que o texto diz, aquele que pesa o espírito ou pesa o coração. E o padrão era a verdade, para medir aquilo ali. Porque, meus irmãos, nós somos, num certo sentido, não muito afeitos à verdade. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque nem sempre tudo que nós fazemos é verdadeiro. Alguém pode dizer assim, não, pastor, eu não minto. Tudo bem, estou compreendendo. Nem deve. Viu? Nem deve mentir. Porque Deus abomina a mentira. Mas às vezes a mentira está muito lá dentro, está muito lá atrás. Muito lá atrás. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso. Nem todas, eu volto a falar, ações boas que nós fazemos, elas são aprovadas por Deus. Nem todas elas passam na avaliação de Deus. O crente deve avaliar seus motivos e condutas segundo os padrões de Deus revelados na sua palavra. E não tornar absolutos as suas próprias avaliações. Porque muitas vezes eu digo, não, isso aqui eu tenho certeza que isso aqui é uma coisa boa. Pensei muito, refleti muito sobre o assunto. Mas eu avaliei, eu ponderei, eu pesei essas coisas à luz da palavra de Deus. Se eu fiz, então está tudo bem. Vejam, por exemplo, no capítulo Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Só a primeira parte do versículo 15. Diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Parece. Mas é o caminho do insensato. Ele olha e diz, não, está tudo muito bem, tudo certinho. 14, versículo 12, de Provérbios também. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Às vezes nós fazemos plano, mas está tudo certinho. Mas está aqui, inclusive, achei até um versículo que dá certinho com esse plano que eu fiz. Botei o dedo aqui, pedi a Deus, abri a Bíblia, botei o dedo, está aqui, ó, e ele me falou isso aqui. Não é assim, não é assim, não é dessa forma. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque Deus é quem pesa, é Ele quem avalia. E, finalmente, capítulo 16, versículo 25, que é o que nós estamos aqui, diz assim, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Essa mesma ideia, o escritor de Provérbios vai dizê-la várias vezes, em várias ocasiões. Cuidado com as nossas ações. Aquilo que nós falamos no início, é necessário planejar. Devemos planejar. Não só as pequenas coisas, mas as coisas grandes também. Mas devemos entender que a nossa avaliação das nossas ações não é a avaliação correta. Deus é quem vai avaliar aquilo que nós fazemos e é a partir da sua avaliação que Ele vai aceitar ou vetar. Vai ratificar aquilo que eu fiz ou vai vetar. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que muitas vezes Ele veta mesmo. Nós planejamos alguma coisa, dizemos vamos fazer porque está
porque Ele não gosta de nós, porque Ele não nos ama, muito pelo contrário, porque Ele nos ama e sabe que as motivações daquele planejamento que gerou aquelas ações não eram puras, não eram de acordo com a sua vontade. E no versículo 3, o escritor conclui essa questão. Veja que ele diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ora, irmãos, se o Senhor assume a propriedade sobre a iniciativa dos seus eleitos, porque lá no versículo 1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos dados vem do Senhor. Então o Senhor assume a propriedade sobre aquilo que eu planejei. Ele assume essa propriedade. E se somente Ele pode avaliar a pureza dos motivos por trás delas, somente Ele tem condições de avaliar. Eu não tenho condições. Então, meus irmãos, só temos um caminho: entregar os nossos atos planejados ao Senhor, para que esses nossos atos sejam pelo Senhor estabelecidos. Eles serão de fato realizados e da forma correta. Eu só tenho um caminho: entregar ao Senhor. Não tenho outra forma, irmãos. Quando os motivos são puros, quando os motivos que me fez fazer alguma coisa, seja ela pequena ou grande, e eu volto a bater nessa tecla, são puros, Deus os integra em sua ordem estabelecida. Ele pega aquela minha iniciativa e coloca dentro daquilo que Ele já estabeleceu. É isso que o Senhor faz. Eu queria chamar a atenção para vocês para essa palavra confia. Diz assim: confia ao Senhor, né? As suas obras. Ou entrega. Podia ser traduzido como confia ou como entrega. Literalmente, ela significa o seguinte: rolar alguma coisa sobre outra. É como se fosse rolar uma pedra, por exemplo. Há vários textos na Bíblia usando essa palavra como se fosse rolar uma pedra para colocar lá em algum lugar. Essa é a ideia. Essa ideia, meus irmãos, ela é uma ideia muito boa, porque é a ideia de eu pegar uma ação minha, um plano meu, rolar sobre Deus e deixar lá. É isso que eu tenho que fazer. Rolar sobre Deus e deixar lá. Vejam que coisa interessante. O crente não deve se inquietar ou se preocupar com a eficácia ou mesmo com a pureza dos seus atos. Pois essa avaliação e a realização deles dependem de Deus, não do agente. Aí você vai dizer assim: sim, pastor, mas não estou entendendo. Como é que eu não devo me preocupar ou me inquietar com a eficácia? Tudo bem, mas com a pureza? Eu estou considerando, irmãos, que você está fazendo alguma coisa que, segundo você, é dentro da vontade de Deus. Obviamente que eu não estou considerando aqui que você está fazendo alguma coisa que já, à primeira vista, já está fora da palavra de Deus. Não tem nenhum sentido. Eu não estou falando disso aqui. Claro que se você fizer alguma coisa que você já sabe a priori que está quebrando o mandamento de Deus, não terá jamais a aprovação de Deus. Vou dar um exemplo para vocês desse caso. Conheço uma senhora que é empregada doméstica e ela é crente da Igreja Assembleia de Deus. E ela está com um problema de saúde muito sério e uma irmã da Assembleia de Deus fez uma profecia para ela e disse: olha, esse problema de saúde seu foi Deus que deu para que você se aposentasse, para que você se aposente por invalidez. Foi isso que ela falou. Aí ela, conversando com a gente, disse: então se Deus falou, eu vou me aposentar por invalidez e vou continuar trabalhando. Foi de Deus essa proposta. Está vendo aí como são as coisas? Esse é o nosso coração. Deus jamais iria prover
alguém se aposentar por invalidez, porque não pode trabalhar e a pessoa continua trabalhando. E tem sentido isso? Isso é desonestidade. Isso não é honesto. E Deus não vai fazer isso. Então, se eu faço alguma coisa que a priori ela já quebra uma lei de Deus, não estou falando dessas coisas aqui. Porque essas eu já sei que a priori quebra uma lei de Deus. Não tem nenhum sentido que alguém seja aposentado por invalidez, quer dizer, ele é aposentado porque não pode trabalhar e vai continuar trabalhando para ganhar mais. Não tem sentido nenhum. Se ele se aposentar por tempo de serviço, tudo bem, ele pode continuar trabalhando o tempo que quiser, mas não com invalidez. Mas eu estou falando daquelas ações que nós avaliamos dentro das nossas limitações e dizemos, não, elas são boas, elas estão de acordo com a palavra de Deus. Para essas, irmãos, o crente não deve se preocupar com a eficácia delas e nem, inclusive, com a pureza delas. Porque quem vai fazer essa avaliação é Deus. É Deus quem vai fazer essa avaliação. E Deus vai ratificar aquela minha ação ou vetar aquela minha ação de acordo com a sua avaliação. Se Deus avaliar que aquela minha ação, que aquilo que eu planejei é segundo a sua vontade, Ele vai certamente integrá-la aos seus, aquilo que Ele planejou, os seus desígnios, e vai estabelecer aquilo como de fato é. E aquele plano vai ser de fato executado com eficácia. Mas se não, Deus vai vetar. É assim que o Senhor faz, meus irmãos. Então vejam, nós só temos um caminho a seguir. É entregar tudo ao Senhor. É como diz no texto, rolar, jogar para cima de Deus aquilo que nós planejamos e todas as nossas ações. Por favor, vamos ler alguns versículos aqui. O Salmo 22, aliás, o Salmo 37, versículo 5. 37, 5. Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Você entrega aqui, essa palavra hebraica que eu digo, rola para cima dele. Rola para cima do Senhor, o teu caminho, confia nele e mais ele fará. O Salmo 55 também vai nos dar uma ideia sobre isso. Salmo 55, o verso 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Deixa com Ele. Mas tem um texto que para mim ele é o que melhor expressa isto, até porque vai pegar justamente a ideia da palavra, que é a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro 5, 7. Diz assim: lançando sobre ele, rolando, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu já dei essa ilustração aqui uma vez. Eu conheci um homem de Deus, já está com o Senhor, chamado Nivaldo Portela. Era um homem muito simples, presbítero da igreja. Um homem realmente que vivia com o Senhor. Quem conheceu o Nivaldo e teve a oportunidade de passar algum tempo com ele sabe do que eu estou dizendo. E uma certa vez, alguém conversando com ele disse: presbítero Nivaldo, e os problemas? Ele disse: que problemas? Eu não tenho problemas. Não tem problemas? Não. Porque todos os que eu tenho, eu já joguei todos eles em cima do Senhor. Devolvi todos eles para Deus. Não tem muito problemas. Mas é exatamente assim que Deus quer de cada um de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Nós podemos planejar, irmãos, e devemos planejar. Volto a insistir. O crente deveria fazer todas as coisas de acordo com o planejamento.
É ruim, é chato quando você chega num lugar e você percebe que não foi muito bem planejado, né? É muito chato. Você chega lá e diz, rapaz, está faltando isso. É muito ruim. O crente deve planejar qualquer coisa que ele vai fazer. Mas ele deve sempre lembrar que a resposta certa, aquilo que ele planejou, vem do Senhor. Outra coisa que ele precisa entender é que, na visão dele, todos os seus caminhos e ações são justas, perfeitas e boas. Mas não são. Porque quem pesa os corações, quem faz a avaliação final é o Senhor e não ele. A avaliação que conta não é a dele, é a de Deus. Então é outra coisa interessante. E, só finalizando, recapitulando tudo. Se Deus é quem, afinal de contas, dá a palavra final dos meus planos, se Ele é quem avalia a pureza das minhas ações, então, meus irmãos, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser entregá-las todas ao Senhor. Como diz o nosso texto, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia todas elas ao Senhor. O homem secular, irmãos, que se sente tão seguro de si, muitas vezes, é paradoxalmente incomodado pelo medo. Todos eles são assim. Por mais seguros que eles sejam, eles fazem os seus planos, mas ficam com medo. Será que vai dar certo? Será que... E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Mas os verdadeiros crentes que conhecem a soberania de Deus e as suas próprias limitações, eles vivem em oração e vivem em paz. Nada melhor para um crente do que ele planejar alguma coisa, entregar ao Senhor em oração e a cada dia, até receber a resposta ou não, ele dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Está contigo isso aí. Eu tenho condições não, Senhor, de resolver. Eu até planejei, fiz o possível, fiz o melhor que eu pude, mas a palavra final é tua. Esse é o princípio bíblico, irmãos, da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Este equilíbrio aí é necessário, imprescindível à vida do crente. Amém? Amém. Vamos orar. Temos em pé todos olhando. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que